O que é o estresse agudo? Esse episódio é continuação do anterior. Assista se você não assistiu. Bom, o estresse agudo é uma resposta saudável do organismo. Mas, Carol, a gente não está falando que estresse é ruim? Calma lá. Quando o organismo se encontra em uma situação de perigo, em que é necessário lutar e fugir, nosso cérebro mobiliza recursos fisiológicos do corpo para enfrentar essa situação e te tirar do perigo. Ele ativa o sistema nervoso simpático, que é responsável por comandar todas as respostas fisiológicas, como dilatar a sua pupila, acelerar os seus batimentos cardíacos, estimular o seu sistema endócrino, responsável por liberar o hormônio cortisol, produz neurotransmissores como adrenalina na corrente sanguínea, mas também durante uma sobrecarga de estresse agudo, o cérebro precisará inibir algumas funções e reduzir a entrega de energia para alguns órgãos. Então a gente percebe que a digestão fica comprometida, a libido diminui, dificulta-se, por exemplo, a ovulação nas mulheres, o sistema imunológico decai. Então, quando você percebe que o corpo está em um estado de estresse crônico, essas ativações estão constantemente ligadas dentro do seu cérebro, vamos dizer assim, ligadas entre parênteses, entre aspas, né? Porque elas estão como se o tempo todo o seu corpo tivesse que fugir. E por causa disso, é diminuído o fluxo de sangue, de informações que os seus órgãos estão recebendo. Por quê? Porque ele está debaixo de um momento de perigo, ele precisa se proteger. Ou seja, todo o corpo para praticamente, né? Reduz todo o funcionamento porque ele ativa muita energia no momento do estresse. Por isso que o grande problema do estresse não é o estresse, não é a circunstância do estresse, não é a ativação do estresse dentro do corpo, mas é por quanto tempo essa energia permanece mobilizada dentro do seu corpo. Imagina você ficar meses sobre essa pressão, né, dentro do seu corpo, nesse modo economia dentro do seu corpo. É claro que você vai adoecer, né? O estresse prolongado, ele se torna crônico. Então, o estresse é natural quando ele é só estresse. Quando ele se torna agudo, né, que a gente fala que acontece em frações de segundo e já estabiliza. Ele te ativa, te protege e relaxa. Isso é natural e bom. Mas quando ele fica prolongado, ele se torna crônico. E o estresse crônico tem consequências sérias dentro do corpo. Aumenta o cortisol e esse aumento pode desencadear doenças, por exemplo, como diabetes, porque ele vai sobrecarregar o seu sistema endócrino, né, fazendo com que a sua produção de insulina aumente. Então, por causa disso, o nível de diabetes pode ficar alterado e você pode desenvolver uma diabetes que você nunca teve, né? O coração fica sobrecarregado, mais suscetível, por exemplo, a problemas cardíacos, a ataque cardíaco, a até mesmo um acidente vascular, né? Então, é muito sério esse momento de estresse, quando o corpo fica ativado por muito tempo. Além de doenças que podem acontecer com mais facilidade, né? Os corticoides em alta concentração, eles são tóxicos e principalmente para a parte dos neurônios, né? Na região pré-frontal e do hipocampo, regiões sensíveis, que são lugares onde armazenamos as memórias, o controle emocional. Então, quando o cortisol está em alto, as memórias ficam falhas, né? E o controle emocional perde, sofre muito, então você fica descontrolado, você se irrita com mais facilidade, você responde ao estresse com mais facilidade, às vezes você não tem condição de lidar, no mínimo fração de segundo e circunstância natural que você conseguiria não responder ativamente, você estoura, você grita, você briga,
se descontrola. Inclusive, as memórias negativas podem se amplificar devido à baixa de neurotransmissores como serotonina e GABA. O controle emocional fica comprometido porque o cortisol em alta deixa a amígdala hiperativa e o córtex pré-frontal diminuído. O córtex é a região cerebral responsável por dar sentido e representação consciente às nossas emoções, através da linguagem, de transformá-las em sentimentos, em trazer para fora, interpretar aquilo que você está sentindo, seu corpo está sentindo. Mas quando o córtex fica diminuído, essas funções falham, fazendo com que as emoções tomem conta do pensamento. A gente chama de transbordo. Toma conta tanto do pensamento quanto das ações, dificultando, por exemplo, um indivíduo que está numa crise aguda de estresse ou de ansiedade ou de ataque de pânico, não ter controle sobre o seu pensamento. Então ele não consegue voltar de uma crise através do pensamento, só se ele pensar positivo que está tudo bem. Ele não consegue ter esse controle, porque a emoção transbordou. Então, nestes casos em que a emoção fica comprometida, o melhor caminho para regular as emoções são protocolos de respiração consciente, que é uma das coisas que nós vamos aprender nesse módulo. Técnicas capazes de desligar o seu sistema nervoso simpático, que está ativado durante essa crise de ansiedade. Dando um spoiler aqui nos próximos episódios, nós teremos vários protocolos para gerenciar o estresse, protocolos para reduzir a ansiedade e te ensinar a lidar com ela no seu dia a dia. Tá bom? Então, continue aqui acompanhando essa trilha. Fica comigo, siga a trilha.